Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender a instalar o Guest Addition no VirtualBox 6.1.4 no nosso CentOS 8.1. Aquela máquina virtual do CentOS que eu passei aqui para vocês. Primeira coisa, como não tem ainda o Guest Integration, a gente tem que clicar nela para capturar o botão do mouse e aí em seguida a gente clica em aluno e depois de clicar em aluno digita a classe que nós criamos durante a instalação da nossa máquina virtual. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa máquina, ao contrário do Ubuntu, onde o meu usuário aluno, ele também é o nosso único usuário, aqui nós criamos o usuário aluno e também o root. Então aqueles comandos sudo que a gente fazia no Ubuntu com o gestor de pacote, por exemplo, yum, em seguida update, ele vai pedir a senha do usuário aluno, só que esse usuário aluno, por padrão, não está no grupo do sudoers, então vai dar erro. Então se eu fizer su-, eu vou conseguir logar como nosso usuário root, com a senha do root que a gente cadastrou. Podemos fazer com o nosso instalador de pacotes o seguinte comando: yum update. Ele vai tentar atualizar todos os pacotes. Depois, mais tarde, eu vou mostrar que existe um outro gestor de pacotes, mas nesse primeiro momento vamos nos acostumando e vendo o comando yum. Enquanto isso, eu vou conversando outros assuntos. Lembra que no Debian e no Ubuntu a gente usou o apt, que pode ser o apt-get. Aqui na família Red Hat tem dois grandes gestores de pacotes. O primeiro deles é o yum e o outro que a gente vai ver ainda nessa videoaula de hoje, o DNF. Os dois permitem que você busque o repositório de pacotes RPM, atualize os aplicativos que se encontram ali disponíveis, tá ok? Então, o primeiro que a gente vai ver é botar nossa máquina up to date, tá? Com base nos repositórios atuais, o que tiver para ser instalado. Se a sua internet for boa, esse processo costuma ser rápido, tá? Veja que existe uma sequência aqui de pacotes que vão ser instalados. Eu vou subir aqui enquanto ele está fazendo a instalação para a gente ver como são muitos os pacotes. Então, ele vai ter desde o QEMU, do Mesa, do libvirtual, do GNU Free, Firefox, containers, o próprio kernel do Linux, o kernel core, os módulos, ou seja, existe uma coletânea grande de pacotes que devem ser instalados e atualizados, tá? Inclusive o Python, o Samba, que são os aplicativos comuns, tá? Então, esse processo vai demandar um pouco de tempo. Veja que aqui boa parte desses pacotes já está sendo instalados, mas eu tenho 154 pacotes. A partir do momento que eu baixei todos os pacotes, ele vai perguntar: olha, tem certeza que esse é o certificado válido? Quando você digitar sim, aí ele vai começar o processo de instalação propriamente dito. Eu só ganhei um pouquinho de tempo enquanto ele estava lá baixando, para a gente poder conversar e acompanhar esse processo, tá? Então veja, ele fez o download de todos esses pacotes, que deu um total de 326 MB, e agora ele vai fazer os scripts de instalação e atualização de cada um dos repositórios. Note que são 303 passos, mesmo tendo instalado um volume de pacotes menores, que eram 154, na hora dele expandir e fazer a atualização, ele aumenta esse número de passos para 303. Tudo isso de forma transparente para vocês, usuários e administradores. Basta executar o comando. Veja que eu só fiz um comando, que é yum update, e estou deixando que o próprio CentOS busque novos pacotes nos sites e atualize de forma automática. Por que eu estou fazendo isso? É sempre recomendável que eu mantenha a minha instalação mais atualizada possível para evitar qualquer problema de falha ou inconsistência. Então, a próxima etapa, depois que a gente concluir esses 303, vai ser complementar
os pacotes específicos que serão necessários para a gente ter aquela integração do mouse. Só para ilustrar enquanto eu estou fazendo isso, caso eu queira sair daqui, você tem que apertar uma tecla que é, no meu caso, que é o Mac, é o comando do lado esquerdo, você pode ser outras teclas dependendo de ser, e com isso eu posso tirar o mouse de dentro da nossa máquina virtual. E ao tirar o mouse de dentro da máquina virtual, a gente consegue fazer as operações da nossa estação. Por exemplo, posso ver aqui no device ou fazer qualquer outra ação vendo característica, inclusive, por exemplo, do meu Mac. Aí eu veria lá características dele. Não vou mostrar muito aqui que não interessa, tá? Mas só para mostrar esse pedaço aqui da tela que eu poderia fazer. E para retornar para a máquina virtual, eu tenho que clicar de novo no Capture para aí sim o meu mouse funcionar dentro da máquina virtual. Lembrem que o Ubuntu ele já tinha essa integração de mouse, então eu consegui mover para dentro, para fora, mouse sem problema. Aqui, necessariamente, eu tenho que botar o Guest Additions para fazer esse processo, tá? Note que apesar de fazer uma instalação há pouco tempo, já buscando os pacotes, quantos pacotes sofreram atualização nesse curto intervalo de tempo? Então é recomendável que vocês façam suas atualizações de tempos em tempos. Essa etapa de instalação e de atualização, a sua máquina tem que estar com um acesso à rede. Então, para isso, novamente eu vou sair e aproveitar o tempo e mostrar que aqui é minha placa. Quando eu clicar no botão direito, Network Settings, ou seja, propriedade de rede, eu vou poder ver aqui na tela que eu setei para NAT. Qual a vantagem do NAT? Sua máquina host vai para a internet, então você vai usar esse mesmo IP que a sua máquina host utiliza para navegar na internet, criando uma rede virtual para o seu servidor, ou seja, para o seu CentOS. Depois desse processo de baixar e instalar todos os pacotes, você pode mudar isso aqui para host only, no qual o seu servidor vai poder falar apenas com o seu cliente, tá? Que é o seu CentOS, vai poder falar com a sua máquina nativa. No meu caso, um Macintosh, no caso de vocês, provavelmente uma máquina Windows, ok? Eu vou deixar aqui, fechar essa janela aqui de rede, porque já está na etapa final de conclusão da configuração dos scripts, que é a 303ª ação aqui do nosso processo. E veja que ele está executando uma série de configurações, tá? Mas outra coisa antes de eu fechar que eu queria mostrar, que aqui está cadastrado com uma única rede, mas eu posso levantar um servidor que é um firewall, com, por exemplo, até 4 adaptadores por padrão aqui no nosso ambiente. Mas isso entendido e já concluído aqui a instalação aqui atrás, eu vou capturar novamente, e essa vai ser uma das últimas vezes que a gente vai precisar fazer isso aqui no nosso CentOS, e em seguida eu vou usar um outro instalador, que é o DNF install, e dessa vez eu vou chamar o Apple Release, tá? Que vai ser um dos pacotes que a gente vai ter que acrescentar. Depois disso, a gente vai acrescentar ainda uma sequência de outros pacotes, tá? Inclusive de desenvolvimento de kernel. Vamos usar esse outro gestor, que é o nosso DNF. Então, DNF install dkns kernel developer, kernel devel, depois kernel headers, depois o GCC, que é o compilador, make, o bzip2, o pro, o elf utils -lib elf -devel de developer, tá? E podia botar mais, mas vamos deixar só esses que já serão suficientes. Então, com esses conjuntos de pacotes instalados, a gente já vai ter o suficiente para instalar as nossas extensões a partir do CD que vem junto com o VirtualBox. É um CD virtual que a gente vai aprender a acessá-lo daqui a pouquinho, tá? Então, para garantir que isso tudo está ok, depois a gente vai bater o pacote de kernel developers que a gente tem com o kernel que efetivamente a gente tem na nossa máquina, tá? Então a gente vai executar os 3 comandinhos, para ver qual o kernel developer que eu tenho, tá? Mas primeiro vamos dar um sim para instalar esse conjunto de pacotes. Veja
que, novamente, além de atualizar aqueles 150 e poucos pacotes, agora a gente vai ter que instalar 124 outros pacotes para ter tudo preparado para modificar o kernel. Veja que está dando um trabalho muito maior do que a gente teve no Ubuntu, principalmente que isso tudo é pré-requisito antes de botar propriamente dito o nosso utilitário de integração entre a máquina virtual e o nosso host nativo. Tá? No caso do Ubuntu, isso tudo é feito automaticamente pelo gestor de pacotes. Então, novamente, sim, para preparar esse ambiente. E agora que ele vai fazer a instalação de todos aqueles 124 pacotes que a gente separou. Veja que ele está instalando o kernel develop 4.18.0.1.4.7.5, tá? Que é o kernel que a gente está vendo aqui. E aí a gente vai ter que ver se esse efetivamente é o kernel que eu tenho no meu ambiente. Caso contrário, a gente vai reiniciar a nossa máquina para que ela carregue o kernel correto e a gente possa dar seguimento. Porque lembra que eu fiz uma atualização? Então eu posso ter atualizado com um pacote mais recente do que eu tenho ou vice-versa. Então o primeiro processo para a gente checar, a gente vai rpm -q kernel devel para a gente ver o kernel que eu tenho. E agora o name -r para ver se é o mesmo kernel. Você vê que é, por acaso, 4.18.0.1.4.7 é L8. Então, você vê que é L8, underline 1, e aqui eu estou no L8. Vê que não é exatamente o mesmo. Então, eu posso fazer o que? DNF, update. E aí, eu vou colocar o que? Kernel, traço, e posso botar o asterisco. Com isso ele viu se já está tudo ok. Então tudo ok. Eu estou preparado para botar o nosso CD. Para isso eu vou clicar novamente para tirar o nosso mouse. Tirei o mouse, vim aqui em Devices e vou colocar Insert Guest Additional CD. Com isso a gente já vai ter no nosso ambiente um CD. Veja que aqui embaixo apareceu o ícone de CD. E ele agora está falando, olha, eu vou tentar rodar automaticamente. Tem duas hipóteses. Ou a gente pode rodar em modo texto ou rodar no modo gráfico. Eu vou começar aqui do modo gráfico para a gente ver se isso facilitaria para vocês. Então, eu clico aqui no executar. Vou ter que digitar a senha de root, que é a minha senha de superusuário. E ele vai tentar começar a rodar o instalador. Observe que a primeira coisa que ele faz, ele descomprime o pacote do VirtualBox 6.1.4 Guest Additional for Linux. Então, ele pegou o pacote que está no CD. Ele vai copiando os módulos de instalação. Tá? Ele vai compilando, que é o building, o kernel, os módulos. Tá? Para isso ele tem um passo a passo aqui. E aí o que ele falou? Não achei os kernels header para esse kernel atual. Falhou. Então o que sugere que você faça? Aperte o Enter. Como a gente fez uma atualização do kernel, o que a gente vai fazer? Reiniciar nossa máquina virtual com o comando reboot. E a partir daí a gente vai começar a dar o boot aí no nosso CentOS e refazer esse passo a passo aí com que a gente já comentou. É só aguardar um pouquinho, tá? Não demora absurdamente, dependendo da performance do seu host. Isso será mais rápido ou mais lento do que eu estou mostrando aqui no vídeo. Mas de qualquer maneira, com um pouco de paciência, ele termina de fazer o boot, ou seja, retornar a máquina virtual a estar no modo de operação, para que a gente continue o nosso processo de validação e dessa vez de instalação. Observe que aqui na parte inferior o drive de DVD, ou seja, ao lado do HD está o ícone como se o CD tivesse instalado. Então é como se eu tivesse a mídia dentro do nosso drive de CD, então não tem problema nenhum. Veja que esse boot está demorando um pouquinho mais que o normal, porque tem todos aqueles pacotes atualizados que estão sendo carregados pela primeira vez. Então costuma demandar um pouquinho mais de tempo mesmo. E esse CentOS, para não mostrar para o usuário não perceber o quão lento está acontecendo, ele bota esse ícone dinâmico sem mostrar os prompts. Se você instalou da forma minimal, não tem nada gráfico,
e você ficar vendo passo a passo o que está sendo setado e instalado. Então depois a gente pode até comentar esse ciclo que a gente está fazendo aqui, se estivermos fazendo apenas no texto puro, tá? Se vocês tiverem necessidade ou interesse, depois me avisem que eu faço o processo do CentOS texto puro, fazer esse passo a passo, mas os comandos são análogos ao que a gente está vendo aqui, apenas ganha um pouco de eficiência, tendo em vista que não vai ter que carregar tantos outros pacotes, nem atualizar tantos pacotes, porque a instalação foi uma instalação minimal e não instalação com modo gráfico pleno, que nem a gente está tendo aqui. Então vou aproveitar enquanto está demorando, vou apertar Command para a gente soltar o mouse e começar a observar. Veja que aqui embaixo, esse era o ícone onde está esse mousezinho preto, que é do DVD que eu tinha comentado com vocês. É esse daqui que é o responsável para a gente ver que eu já tenho a mídia do nosso tool. Veja que aqui está falando Virtual Machine Reported Get Support for Mouse Integration. Então veja que apesar de ter dado aquela mensagem de erro, agora a integração do mouse já está acontecendo, tá? Então, só de ter feito o comando já para o kernel, ele reclamou que o kernel corrente não tinha, mas ele já instalou com sucesso. Então, simplesmente, eu agora logo no meu ambiente e veja que ele fala, olha, a máquina virtual suporta a integração do mouse. Então, você pode capturar clicando nela e pode também vir aqui fora clicando. Então, finalmente, a gente já tem o nosso Guest Additions instalado e temos uma máquina plenamente funcional, tá? Então, só para a gente ver que agora eu estou trabalhando com o EL underline 1, que lembra que é onde eu tinha o meu kernel. Antes eu estava o EL 8, por isso que ele reclamou. Se eu já tivesse dado boot, o kernel já tivesse corrente, ele já daria a mensagem correta. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para essa instalação aqui da nossa Addition. Até a próxima.